Olá, eu sou o Dair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. Obrigado a você que acompanha aqui o canal Meditos Brasil. Sempre estou compartilhando conteúdos aqui com você. Se você não for inscrito, considere se inscrever aqui no canal Meditos Brasil, que estão então sempre compartilhando diferentes conteúdos para te auxiliar no seu entendimento, no seu autoconhecimento e também com recursos emocionais para que você possa superar, também com sessões de hipnose, meditação para te ajudar aí nas suas diferentes questões emocionais. E esse é um vídeo que eu falo sobre os 7 sinais, né, das diferentes questões emocionais, e hoje eu vou falar sobre 7 sinais da insegurança, algo que também é bastante presente aí nas pessoas, no sentido de não se sentirem seguras para fazer algo, para empreender, para colocar em prática algum objetivo, algum sonho que tenham. Então, trazendo esses 7 sinais, o primeiro sinal, então, é você se preocupar demasiadamente com a opinião do outro, né? A gente sabe que a opinião do outro é algo bastante volátil, né? Porque a opinião do outro, ela está partindo do outro, né? Ela não conhece a sua história, não conhece o que realmente você está fazendo, o que realmente está na sua mente, né? Porque por mais que você explique, digamos assim, uma meta sua, um objetivo seu, por mais que você explique isso, dificilmente você vai conseguir traduzir em palavras tudo aquilo que realmente você tem dentro de si e tudo aquilo que representa aquele seu objetivo, né? Então, nem sempre o outro vai entender, né, todas essas sutilezas que existem dentro de um objetivo que é seu, né? Então, é claro que você sempre pode ouvir, né, a opinião do outro e tudo mais, mas isso não pode ser determinante naquilo que é o seu objetivo, né? Porque na maioria das vezes, quando você realmente tem uma meta, tem um objetivo e você coloca energia, coloca esforço naquilo, normalmente você acaba conseguindo realmente, por mais maluca que por vezes seja uma ideia, na medida em que mais maluca, na maioria das vezes para o outro, mas para você faz todo o sentido, né? Aquilo em algum momento pode se tornar realidade se você realmente colocar energia, colocar esforço, né? Então, a pessoa que tem insegurança, então facilmente ela vai se render a essa opinião do outro e de repente a opinião do outro vai te dissuadir de colocar em prática algo que você realmente estava querendo e por vezes poderia realmente dar certo, mas você acaba desistindo porque o outro te desestimulou. Então, na medida em que você se sente seguro, você vai trazer essa opinião do outro, vai usar a seu favor, vai avaliar, vai perceber se aquilo faz ou não sentido e vai usar ou vai descartar. Mas se você é inseguro, você acaba aceitando aquilo como verdade e por vezes destruindo uma ideia que você tinha ali, um objetivo. Então, por isso que é tão importante você se sentir seguro nas coisas que você faz no seu dia a dia, porque com isso você certamente vai conseguir alçar espaços cada vez maiores, vai subir degraus cada vez mais dentro dos seus objetivos na medida em que você se sentir seguro. Mas, claro, estamos falando aqui sobre a insegurança e o segundo sinal é quando termina algo, fica pensando se ficou ou não ficou bom, né? E por vezes pede até a opinião do outro, pô, ficou legal, não ficou legal. Então o tempo todo você fica inseguro para saber se aquilo que você fez realmente ficou bem feito, digamos assim, ou ficou a contento, né? E aí normalmente você não consegue pelos seus próprios filtros chegar a essa conclusão se ficou ou não, né? Porque você precisa fazer essa autoavaliação, né? Por vezes você vai olhar para a sua própria história, né? Se de repente aquilo que você conseguiu fazer hoje é melhor do que você conseguia há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, então você está evoluindo e isso é o mais importante, né? É exatamente perceber essa curva de evolução, essa curva de aprendizagem que você está tendo quando você se coloca em movimento e faz algo na prática. Mas a pessoa insegura, realmente ela fica muito preocupada se realmente aquilo ficou ou não ficou bom. O terceiro sinal, então, é ficar indeciso ao tomar uma decisão. Então, a pessoa, por vezes, toma uma decisão, mas ela
fica insegura, mas será que vai ser legal, será que não vai ser legal? Ou ela, por vezes, até demora para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, porque ela exatamente se sente insegura, porque se ela escolheu A, mas aí se não der certo o A, ela devia ter escolhido o B, se ela tem duas alternativas, é o A ou o B, ela fica indecisa qual que ela vai escolher, e por vezes ela acaba não escolhendo nada. Então, a pessoa insegura, por vezes, ela tem um comportamento muito paralisante, né? Porque frente a uma atitude de se colocar em movimento, de realmente pegar o caminho da direita, o caminho da esquerda ou o caminho da direita, ela não consegue dar esse passo, porque ela fica indecisa se realmente é o melhor caminho aquele que ela está escolhendo. Então, a pessoa insegura, por vezes, ela acaba ficando muito paralisada, né? Frente às questões, às demandas do dia a dia. O quarto sinal, então, é ter dificuldade de falar o que pensa, né? Então, por vezes, claro, todo mundo tem as suas opiniões, suas percepções, mas a pessoa insegura, ela fica, obviamente, com receio, né, de expor isso, e o que o outro vai pensar em relação ao que ela pensa, e se o outro realmente pensa daquela forma, ou a pessoa pensa exatamente o contrário de você, mas como você vai lidar com aquela situação, sabendo que o outro vai pensar diferente. Então a pessoa insegura o tempo todo tem esse melindre, e ela não consegue realmente vivenciar as suas melhores possibilidades, né? Porque o tempo todo ela se esconde de alguma forma e não coloca para fora. Não significa que ela não tenha nada para compartilhar, não tenha nada para ensinar, mas ela, na medida em que ela se acha insegura, ela não consegue colocar para fora, porque tem esse olhar do outro, ela não consegue lidar então com esse olhar do outro. O quinto sinal, então, da insegurança é quando escolhe algo, né, fica em dúvida se fez a escolha certa ou não, assim como comentei anteriormente também. Então, a pessoa o tempo todo, ela pode até escolher, mas depois, no meio do caminho, por vezes, ela fica se questionando, né, se aquela foi realmente a melhor escolha, e com isso, ela coloca muito mais energia nessa coisa mais mental, né, de se foi certo ou errado, do que a energia para realmente fazer aquilo dar certo, né? Porque na medida em que você fica pensando esse tipo de coisa, você se desloca, né? Você leva a sua energia para um outro lugar, na verdade para um lugar que não existe, é um lugar fantasioso na sua mente, e a sua energia simplesmente ela se dilui e ela desaparece, porque você não consegue usar essa energia para realmente fazer o que precisa ser feito, colocar em prática, para daí sim dar certo, né? Porque a possibilidade de dar certo, ela só vai ser possível na medida em que você colocar energia, que você colocar esforço, que você colocar a concentração naquilo para que realmente aconteça e dê certo. Então, a pessoa insegura, normalmente ela não vai conseguir realmente chegar até o fim dos seus objetivos, exatamente porque ela não acredita que é possível chegar, e ela fica com essa indecisão toda, né? O sexto sinal, então, sente receio em ser julgado no que faz. Então, o tempo todo, na medida que você está fazendo algo, você tem essa preocupação de se está agradando ou não, ou do que vão dizer ou pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, o termômetro é sempre o outro, né? Você nunca consegue por si mesmo fazer essa observação, essa autoanálise. Então, o tempo todo você tem essa preocupação com o olhar externo. E o sétimo sinal, então, é ter dificuldade de colocar limite nas pessoas. Como você tem essa coisa de o tempo todo ouvir o que as pessoas têm para dizer, a preocupação com a opinião alheia, o tempo todo também as pessoas acabam invadindo esse espaço seu, né? Porque o limite quem coloca é você. Normalmente as pessoas não têm esse bom senso de respeitar limites. As pessoas simplesmente vão invadindo o seu espaço. E se você deixa, digamos assim, à vontade todo mundo, deixa a porta da sua casa aberta, a porta da sua geladeira aberta, as pessoas simplesmente vão entrando, vão se servindo, e por vezes você não consegue mais colocar esse limite, né, porque você tem exatamente essa preocupação do que vão pensar se você colocar algum tipo de limite. Você não vai ser mais querido, você não vai ser amado, você não vai ser mais o preferido, enfim, você vai se sentir, pode ser rejeitado, né, se você colocar algum limite. Então, perceba que é uma bola de neve. Na medida que você é inseguro, você vai realmente trazendo cada vez mais
dificuldades aí para a sua vida e vai ficando cada vez mais dependente das pessoas ao seu redor e sempre, né, dependendo exatamente dessa opinião do outro para te direcionar para essa ou aquela direção. Então, uma pessoa que se sente insegura, ela acaba delegando para o outro, né, o direcionamento da sua própria vida, o direcionamento das coisas que ela faz no dia a dia, das escolhas que ela faz no dia a dia. Então é extremamente importante, se você se percebe, né, com esse tipo de dinâmica, buscar ajuda realmente, se autoconhecer, trabalhar, né, entender o porquê, né, você se sente inseguro. Então, normalmente quando eu faço esse mapeamento, né, quando eu atendo o paciente, eu faço todo esse mapeamento para entender exatamente a sua história, né? Quer dizer, desde que momento a pessoa se sentiu insegura, se de repente isso já foi arquitetado, né, digamos assim, desde lá a sua infância, adolescência, como isso era, como essa pessoa ela foi talhada, ela foi construída, que tipo de ambiente ela conviveu, como os seus pais a enxergavam. Então, quer dizer, fazendo todo esse mapeamento, eu consigo entender o porquê dessa insegurança, e aí a partir dessa percepção, desse diagnóstico, então eu começo com a parte prática ali, né, da hipnose, todo o trabalho terapêutico, né, para que a pessoa possa romper, né, com todas essas amarras, né, que aprendem, que dificultam, né, o seu movimento, né, e toda essa questão da dependência que ela tem em relação à opinião do outro. Então, no atendimento terapêutico, consigo fazer, né, todo esse mapeamento e aí, claro, buscar ferramentas, né, para resolver isso, né, para que a pessoa comece a se enxergar de uma outra forma e realmente possa elevar-se acima, né, dessa insegurança e, claro, começar a sentir-se cada vez mais seguro em todos os ambientes aí da sua vida. Então, tem tanto o atendimento, né, que é algo mais profundo, atendimento terapêutico, quanto tem as sessões personalizadas também específicas, que é uma sessão de hipnose em áudio que eu gravo, por exemplo, para a questão da insegurança. Para algumas pessoas preferem dessa forma, para outras pessoas que querem realmente um trabalho mais personalizado, mais profundo, aí é o próprio atendimento terapêutico que eu faço também. Então, se você quiser entrar em contato ou tirar dúvidas, deixo meus contatos abaixo aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com as pessoas que talvez você perceba que tem essa dinâmica, né, da insegurança, e talvez esse conteúdo possa ser útil a elas, para que elas possam se perceberem melhor, ter um autoconhecimento aí nesse sentido e buscar ajuda também para superar tudo isso. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até mais!